E hoje vamos ter mais uma surpresa. Pela primeira vez você vê aqui, ele já é conhecido da maioria, é o responsável, junto com a noiva dele, pela evangelização das crianças. E hoje ele vai nos explicar: destruição ou renovação? Bem-vindo, Marcos. Vai ser bom. Destruição ou renovação? Som. Boa noite. Todos me ouvem bem? Então tá bom. Não sou muito familiarizado com o microfone, prefiro fazer sem ele, mas já dei 10 aulas hoje e a garganta já não tá boa para falar, forçar tanto. Eu acho que assim tá bom, né? Beleza. Pessoal, alguns já me conhecem, hoje eu vou ficar com as crianças grandes, né? Não vou ficar com as crianças pequenas. Deixei a Fernanda sozinha lá, sei lá o que vai dar. Espiritualidade cuida dela com as crianças sozinha. O Dr. Pedro dá um help. Então, que a gente possa, na noite de hoje, refletir, que a gente possa sair daqui melhor do que quando nós entramos, que Jesus possa nos abençoar, nos instruir e que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse tema. E é um tema, não sei se algum palestrante já veio falar sobre esse tema nesses últimos dias, mas eu decidi falar porque a gente já está vendo tanta destruição acontecendo nos últimos dias, né? E já houveram tantas outras, e eu achei importante falar um pouquinho sobre esse tema. E aí é uma perguntinha, né? O tema: destruição ou renovação? E aí vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Se o microfone não for dando certo ao longo do tempo, eu largo ele e vai no gogó mesmo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Não tem como falar de destruição, que a gente vai tomar como base aqui uma lei que está no livro dos Espíritos, a lei de destruição, uma das 10 leis morais que a espiritualidade nos trouxe. E não tem como falar de destruição e acabar não falando, não lembrando do último acontecimento, que foi o terremoto na Turquia, tá? Não tem como não lembrar, né? E a gente o tempo todo se pergunta por que Deus permite que essas coisas aconteçam, por que Deus permite que esses fatores aconteçam, tantos desencarnes coletivos, tanto sofrimento que a gente vê de imagem rolando no celular, rolando na TV das crianças, né, das famílias sofrendo, e a gente se pergunta, mesmo conhecendo um pouquinho a doutrina, a gente olha e fala: meu Deus, será que não tinha um outro caminho para, né, dar uma evoluída? E a gente faz esse questionamento mesmo, é normal, né? É normal a gente fazer esse questionamento. E aí, eu vou ler uma perguntinha do livro dos Espíritos, que está na lei de destruição, tá? Deixa eu só abrir aqui, um minutinho só. Galera, então, flagelos destruidores é o tema onde está essa pergunta, a pergunta 737 do Livro dos Espíritos. Para quem não conhece o Livro dos Espíritos, não sabe de que livro eu estou falando, esse livro aqui é um livro de Allan Kardec, um livro de perguntas e respostas, e basicamente tem tudo quanto é coisa que a gente já se perguntou na vida, tá? E aí, como a gente falou, né, por que existem esses fatores, por que Deus permite que isso aconteça?
E eu trouxe a pergunta 737 que diz o seguinte para a gente. Kardec pergunta para a espiritualidade o seguinte: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Então, por que Deus acaba pondo em prova a humanidade através de flagelos destruidores como terremotos, tsunamis, entre outros, tornados? E a resposta da espiritualidade é o seguinte: para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova existência um novo grau de aperfeiçoamento? E aqui nesse pedacinho que a espiritualidade responde, ele está se referindo à questão 728, tá? Que Kardec basicamente, eu não lembro as palavras certas, só para a gente ir mais rápido aqui, Kardec pergunta o que podemos entender por destruição. E aí a espiritualidade responde que o que a gente chama de destruição nada mais é do que renovação. E aí é onde ele cita essa passagem que ele fala: não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de aperfeiçoamento. Então percebam que ele não falou de avanço intelectual, falou de avanço moral, tá? E é preciso ver o fim para apreciar os resultados. Ele ainda coloca esse trecho: não os julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. E de fato nos causou prejuízos. Olha o que a gente vê, está vendo no que aconteceu. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos o que exigiria séculos. Então, coisas que demandariam muitas vezes séculos para serem consertadas, ajustadas, através desses flagelos destruidores, Deus consegue dar uma encurtada no processo. E aí, deixa eu colocar o livro aqui. E a gente volta um pouquinho antes, voltar um pouquinho antes, não só máscara, obrigado. Vamos voltar um pouquinho antes para a pandemia, Quantos desencarnados na pandemia que a gente enfrentou, não é? E aí, será que ocorreram avanços de uma certa forma durante a pandemia? Foi um período muito difícil, muitas perdas, muito medo, muita angústia, incerteza, sem saber o que pé que ia dar, como é que ia acabar as coisas, não é? Mas houveram alguns avanços durante a pandemia em alguns sentidos. Nós tivemos avanços no âmbito tecnológico, Então, alguém aqui conhece uma coisa chamada Educação 4.0? Educação 4.0? Não? Tá. Educação 4.0, pessoal, vou falar um pouquinho ali que é a minha referência, Eu sou professor, então a gente está o tempo todo se atualizando. E ao longo da pandemia, não que a Educação 4.0 já não fosse algo proposto antes da pandemia, é que durante a pandemia ganhou força. O que é Educação 4.0? É uma educação que ela acompanha a quarta revolução industrial. Nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. O que era a segunda revolução industrial? Para quem gosta de história, é a revolução onde surgiram as locomotivas, os carros a motores e tudo mais, tá? A gente já pulou para a quarta revolução industrial, que envolve muitas coisas, muita coisa mesmo, não só a parte maquinária, vai envolver sistemas, vai envolver a parte de computadores, de programação, entre outras coisas. E aí, na pandemia, isso já era proposto antes da pandemia, mas na pandemia
a educação 4.0 ela ganhou força. O que aconteceu? A gente viu, quem tem filho e estuda ainda em escola, vivenciou isso, que é o quê? O professor está do outro lado da tela, e aí o professor não tem como sentar do ladinho e fazer como ele faz em sala de aula. Então o que ele fazia? Muitos professores faziam dessa forma, eu também. A gente um dia antes passava lá um e-mail lá para os alunos tal, e falava assim, pesquisa, vou falar do meu tema, tá? Que eu sou professor de matemática. Então, pesquisa trigonometria. Aí o aluno ia lá, e aí todo aluno tem um canal no YouTube que ele tem mais afinidade. Né? Tem uns que gostam mais de uma linguagem do outro e tal. Ele pesquisava o mesmo tema da maneira que ele achava melhor, da fonte que ele achava melhor. E aí ele trazia para a aula. Isso facilitava a vida do professor, porque o professor não tinha que explicar do zero. Os alunos já tinham tido contato com o tema antes, ele só fechava, tirava a dúvida e ia para a prática. Tá? Isso aconteceu na pandemia. E após o término da pandemia, entre aspas, tá? Mesmo com a volta das aulas presencial, as coisas continuam assim. Eu continuo mandando temas para os alunos pesquisarem e trazerem, e vocês não fazem ideia da diferença que isso faz em sala de aula, mesmo no presencial. Então, houve avanço no campo da educação. A gente consegue dar aula à distância. Eu já dei aula para aluno da Bahia. Mãe me procurar, não sei como que ela arrumou meu contato, aí ela achou meu contato. E ela falou, preciso de você por 2 horas para o meu filho. Falei, tá bom, onde você mora? Achando que ela ia falar Hermelino, né, Penha. Ela mora na Bahia, moço. Falei, como assim? Não é? E aí eu consegui dar aula para o filho dela à distância. Então isso conseguiu ganhar força na pandemia. Então houve avanços. Houve avanço também no campo das vacinas. Gente, uma vacina demorava 10 anos para ficar pronta antes da pandemia. 10 anos de estudo, de testes, de tudo mais, para ficar pronta uma vacina. As vacinas hoje estão saindo mais rápido. A pandemia trouxe esse avanço. E será que só trouxe avanço no âmbito tecnológico? Trouxe avanço no campo moral? Será? Trouxe. A gente viu pessoas se ajudando. Na época da pandemia a gente lembra muito bem o que acontecia. Os idosos não podiam sair, a galera doente também não, porque tinha doenças, né? Só podia sair os jovenzinhos e olha lá. Eu lembro de ter visto várias vezes pessoas no meu bairro, jovens, se dispondo a fazer compras no mercado para quem não podia sair por conta do vírus. Isso é empatia. Isso é amor ao próximo. Isso é caridade. Isso foi despertado na pandemia nas pessoas. A gente viu pessoas cantando nas sacadas, dançando nas sacadas, professores de educação física dando aula de uma torre para outra, para as pessoas poderem ter uma qualidade de vida, uma saúde minimamente ativa. A gente viu isso acontecer, a gente sabe disso. Então, de uma certa forma ou outra, a pandemia trouxe grandes perdas, mas ela despertou muitas coisas que a gente não enxergava. Então, houveram avanços tecnológicos e avanços morais também, não é? E a gente, pessoal, a gente foi criado por Deus, espíritos simples e ignorantes. A gente foi criado simples e ignorantes, sem conhecimento, sem nada. E a gente foi ao longo dos anos, nós estamos reencarnando há milênios, se não há séculos, milhões, sei lá, de anos. A gente está reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, e passando, e agora nós estamos enfrentando um mundo chamado mundo de provas e expiações. O mundo, a característica de um mundo de provas e expiações é onde o mal ainda se sobrepõe ao bem. Não é que não existe o bem, mas o mal ainda se sobrepõe ao bem. E a gente está no meio dessa virada de chavinha, onde vai inverter esses papéis.
que é o chamado mundo de regeneração. Você já deve ter ouvido falar nisso. A gente está nesse processo. E não fazem nem 50 anos, olha como as coisas são, não fazem nem 50 anos que a física de Newton sofreu avanços. Como que era basicamente a física de Newton, Isaac Newton? Só era matéria que você podia pegar. Só. Isso era matéria. Não podia pegar, não era matéria. Newton falava isso. Isso é a matéria de Newton. Tá? E diz, um pouco menos de 50 anos para cá, a gente já sabe que matéria não é mais só que a palpável. Não existe só um tipo de matéria. Existem outros tipos de matéria que a gente não pode pegar. Nós somos constituídos de 3 coisas: espírito, perispírito e matéria. E isso a gente pode pegar, matéria grosseira. E existe a matéria que nós não podemos pegar, ela é um pouco mais, me fugiu a palavra, vou usar uma outra, mas não era a que eu queria, maleável, mais sutil, tá? Que é o perispírito. E essa matéria, ela é uma matéria também, ela não deixa de ser matéria, não é porque eu não vejo, que eu não toco, que deixa de ser matéria. E isso já se vem sendo estudado e já se vem sendo descoberto que não existem só matéria que eu posso pegar, existem outros tipos de matéria. Olha os avanços que vem acontecendo, que já deveria estar acontecendo há muito tempo, tá? O planeta, pessoal, está gritando por avanços em todos os sentidos. E avanços não só tecnológicos, porque tecnológico já foi, já está andando. As crianças nascem sabendo entrar no YouTube e pesquisar no Google e arrumar a TV. Elas já nascem sabendo isso. Antes a gente tinha que fazer curso de computação. Eu fiz curso de computação, apesar de eu ser jovem, eu fiz. Eu tinha 12 anos, eu fiz curso de computação. Tem a galera aí que fez. Hoje não precisa. Eles já nascem sabendo. Não precisa disso. Às vezes eu tenho uns pepinos assim com os equipamentos lá do colégio onde eu trabalho. Aí a gente até engraçado, né? Que a gente fala, em vez de chamar o pessoal do TI, chama o aluno, qualquer ele te ajuda. E ele arruma para você. Então, avanços tecnológicos já aconteceram, mas a gente precisa avançar urgentemente em moralidade. Moralidade. E a nossa moralidade é cutucada quando flagelos destruidores, como a gente viu da Turquia, surgem. É onde você para tudo que você está fazendo, você olha para a TV e dificilmente seu olho não enche de lágrimas. Dificilmente você não vai fazer uma prece antes de dormir e você não pensa na criança que você viu cheia de concreto na televisão. Então, a nossa moralidade ela é cutucada nesses momentos. Gente saindo de tudo quanto é país e indo para a Turquia para ajudar. E a gente precisa às vezes de uns cutucão, né? Podia ser um cutucão mais leve, não podia, mas a gente não tem um olhar tão amplo quanto de Deus, não é? E a gente não está falando só de avanços tecnológicos, né? Derrubou um prédio lá, vai construir um melhor? Claro que vai, a tecnologia está melhor, sim. Mas a gente não está falando só de avanços externos, a gente está falando de avanços internos. Nós estamos falando de dentro. A gente já olhou bastante para fora, a gente está olhando bastante para fora. Está faltando olhar dentro. E nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, como eu falei, a virada de chavinha, saindo do mundo de provas e expiações, entrando no mundo de regeneração. E no mundo de regeneração não basta ser só inteligente, não basta só inteligência. A gente por muito tempo se preocupou em mandar as crianças para a escola para ter acesso à informação, acesso à educação, para que elas não fossem leigas, soubessem ler, escrever com qualidade.
soubessem argumentar, soubessem falar. Só que no mundo de regeneração, isso daí vai ser pré-requisito básico. Ser inteligente vai ser pré-requisito básico. E no mundo de regeneração, a moralidade precisa caminhar. E a gente está vendo nessa chavinha. Como que será que eu estou trabalhando a minha moralidade? Será que eu estou trabalhando ela de forma adequada? E a gente percebeu que para destruir o externo, o homem não precisa se preocupar. Olha o terremoto, quantos prédios no chão? Quantas pessoas que precisavam passar pela prova do desencarne coletivo no passado? Deus cuida dessa parte, a natureza cuida. Está na hora de nós olharmos para dentro de nós. A gente deve com urgência tratar de uma coisa chamada egoísmo. É uma coisa que nem existe na gente, nem está dentro da gente hoje, né? Quase nem. Está na hora de acabar com o preconceito. E isso, eu fico muito feliz de falar que eu percebo que na escola a gente está vendo isso com os jovens, e é muito bonito de se ver isso. Você quer arrumar uma briga com o jovem, maltrata, seja preconceituoso com alguém na frente de um jovem instruído. Você quer arrumar uma briga com ele, maltrata alguém na frente dele, de forma de preconceito, para você ver se o pau não fecha. Eu vi já a jovem na escola chorando. Eu fui perguntar: por que você está chorando? Porque o fulano chamou o outro de tal. E eu não acho certo. Em outras épocas, talvez a gente ria, a gente tiraria sarro. A gente passou já dessa fase. E hoje a gente vê jovens se preocupando com muitos fatores, principalmente o preconceito, principalmente a igualdade entre gêneros, a igualdade entre povos. A gente vê isso muito presente na juventude. Não todos, mas uma grande parte se preocupa muito com isso. E o orgulho a gente precisa eliminar por completo. Está na hora já. E não é uma tarefa fácil. Ah, mas você falando aí em cima é fácil, parece ser fácil. Claro que não é. Não é. É um processo diário. Reforma íntima é um processo diário. Começa com um bom dia. Começa parando na faixa de pedestre para o outro passar. Começa em coisas simples. Não precisa. Ninguém vira uma Madre Teresa de Calcutá do dia para a noite. Não é? São coisas mínimas que a gente vai enfrentando no nosso dia a dia e a gente vai praticando a reforma íntima. A gente vai nos melhorando enquanto pessoas. A gente vai melhorando a nossa moralidade. É difícil perdoar? Lógico que é. Lógico que é. Mas é necessário. E é interessante que eu até dou um exemplo, acho que eu já dei esse exemplo aqui uma vez numa palestra. Eu acho que já. Mas tinha uma galera que não estava presente, então eu vou dar um exemplo de novo. Vocês acham que se Jesus aparecesse aqui, a gente colocasse ele sentado e a gente perguntasse assim: Jesus, você se lembra do dia que Judas te traiu e te entregou aos soldados romanos? Ele vai responder o quê? Não? Lembro. Eu lembro. Como se fosse hoje. Então, a prática do perdão não é um esquecimento. A prática do perdão é tirar o peso que existe dentro de nós, que nos fere mais a nós do que o outro. Que o outro vive tranquilamente, ele nem sabe o que você está sentindo. Mas fere a gente. Está na hora da gente destruir
todos esses fatores dentro de nós. O egoísmo, o preconceito e o orgulho. Né? Ainda assim, apesar de ter melhorado um pouco, mas ainda há uma grande dificuldade em pedir desculpa. A gente sente essa dificuldade em pedir desculpa. Às vezes a gente reconhece o erro, a gente sabe que a gente pisou na bola, mas ainda assim existe aquela dificuldade de olhar para o outro e falar: desculpa, foi um erro. Nós temos essa dificuldade porque nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. O nosso grau de entendimento de espírito está atrelado ao mundo que nós vivemos, onde o mal ainda se sobrepõe ao bem. Só que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Espíritos mais inteligentes estão reencarnando. A gente vê pelas crianças, como eu falei. Só que só inteligência não serve. A gente tem que ensinar a moralidade para as crianças. Ensinar o que é o bem, o que é o mal. Poucas famílias levam os jovens de 12 anos para passear na luz, lá na Carcolândia. Assim, vamos lá, vamos levar lá, mostrar, falar: ó, se você fizer tal coisa, você pode vir parar aqui. Então, que caminho você vai escolher para você? Levar uma criança para visitar uma instituição de caridade. Tem o Bezerra de Menezes lá na Penha, na evangelização infantil lá da Penha, eles fazem visita anualmente no abrigo. E as crianças entram e brincam com os idosos, e é uma festa, os idosos ficam felizes pra caramba, e é aquela alegria e tal. E é bonito de se ver. As crianças vão aprendendo desde cedo o que é caridade, o que é olhar para o outro. Está faltando muito isso. Ah, mas o meu filho precisa estudar. Claro que ele precisa estudar, não precisa tirar ele da escola, porque ele já é inteligente, não é isso? Ele precisa direcionar a inteligência dele da maneira correta também. Mas ele já nasce com o start já. Agora o start da moralidade está muito difícil a gente conseguir aumentar. E tudo, para o nosso olhar material, galera, é destruição. A gente vê o que aconteceu na Turquia, aos nossos olhos é destruição. Claro que é, aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus é renovação. Porque os nossos olhos ainda estão muito voltados para a dor, muito voltado para o problema que isso causa. E claro, nós devemos olhar para isso. Mas o olhar de Deus é muito mais amplo do que o nosso. Ele vê muito mais amplamente. Muito mais. A gente enxerga, a gente se olha para o outro. E eu vejo o meu avô, por exemplo, eu olho para o meu avô e eu vejo um senhor de 67 anos, 68. Deus olha para o meu avô e vê um espírito com milhões de anos de existência. E ele enxerga aonde nós vamos chegar. O olhar de Deus é infinito para os dois lados, para o passado e para o futuro. O nosso é limitado. O olhar de Jesus é infinito. Então, quando Jesus olha para nós, ele não vê o Marcos de 26 anos que faz uns bicos com a evangelização e tenta tirar um dia a menos no umbral, né? Ele enxerga o Marcos eterno, o Marcos com uma bagagem gigante para trás, com muito medo, com muita coisa para consertar, muita coisa para ajustar. E ele olha o Marcos, que ele sabe onde vai chegar, e a gente sabe onde a gente vai chegar, porque nós estamos caminhando para um mundo de evolução, nós estamos caminhando rumo à perfeição. E Jesus já passou pelo processo que nós estamos passando em outras galáxias, sim, mas já. Ele não foi criado perfeito. Nenhum espírito é criado perfeito. Se Jesus chegou lá, a gente também chega.
Vai demorar, né? Uns milhões de anos, talvez. Mas vamos chegar. Mas a gente pode encurtar muita coisa, começando agora. Eu gosto bastante de alguns estudos que falam sobre gestão do tempo, né? E a lei primária de quem estuda a gestão do tempo é: não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. E a gente fala isso no âmbito espiritual também. Não é só no material, deixa a nossa para amanhã, né? No âmbito espiritual também. Está na hora da gente acordar para algumas coisas e começar a fazer uma reforma íntima. E reforma atrapalha, dói reforma. Quem já passou por reforma em casa sabe disso. É uma zona, uma sujeira, a gente fica meio doido, não dorme, tem que às vezes dormir na casa do outro porque não consegue dormir por causa do pó. Atrapalha, mas você sabe que está caminhando para algo melhor. E nos renovar, fazer a reforma íntima diária, dói também. Crescer dói. Quando a gente cresce, não dói o joelho lá. A gente está crescendo na adolescência, dói, né? Dói a cabeça, dói o estômago, dói as articulações. Crescer dói, crescer espiritualmente mais ainda. Porque é um longo caminho pela frente. Então, aos nossos olhos, o que vem acontecendo nos últimos dias, de fato, é destruição. Mas aos olhos de Deus é renovação. Ainda nós, por sermos espíritos ainda ligados ao mundo de provas e expiações, a gente ainda considera o desencarne como um fim. Apesar de a gente saber que a vida continua, a gente ainda, de certa forma, considera o desencarne, a perda do corpo físico como um fim. A gente chora muito, como se nunca mais fosse ver a pessoa. E isso é normal, porque nós estamos nesse nível evolutivo. Mas desencarne, reencarnação, desencarnação, a gente já passou por milhares, e a gente vai passar por muitas outras. Então é um processo. As pessoas que desencarnaram, os espíritos que desencarnaram, eles estão fazendo parte de um processo que a gente não entende. A gente não entende ainda, mas Jesus entende, Deus entende, e pode ter certeza que os espíritos que desencarnaram no último acontecimento, eles estão sendo muito bem preparados e muito bem assistidos. Não é? E Jesus é quem está no leme de tudo isso. Jesus é quem está à frente do nosso planeta. A gente sabe que Jesus é o governador espiritual do planeta e nada foge ao seu controle. Então, tudo que vem acontecer e ainda está para acontecer está sob seu controle, está sob seu comando, né? E a gente sabe que a revolução maior que nós precisamos fazer não vai ser externa, é interna. A gente precisa mudar dentro, porque quando a gente muda dentro, fora é consequência. E às vezes é uma catástrofe como essa que aconteceu nos últimos dias, que nos desperta o amor, nos desperta a compaixão e nos desperta a centelha divina que existe dentro da gente. Porque por mais ferrenho, mais materialista que a gente possa ser, o mais, eu estou esquecendo a palavra, mais durão, vamos dizer assim, né? Mais rígido em alguns sentidos, nesses momentos, o que há de melhor dentro da gente, o sentimento de compaixão, o sentimento de bondade, o sentimento de caridade desperta, acorda. E a gente olha para o outro, a gente para
e se compadece. Eu já vi as pessoas que me cercam na família chorando assistindo um noticiário. Pessoas que eu não vejo chorar há muito tempo. Não na minha frente, mas choram. Porque a centelha divina de compaixão que existe dentro dela acordou. E a gente precisa destruir todos esses resquícios de egoísmo, preconceito, orgulho, vaidade que existe dentro de nós, para que a renovação que precisa acontecer, para a gente fazer parte de um mundo de regeneração, acontecer. Para que a gente possa se renovar enquanto espíritos, caminhando rumo à eternidade. E aí, eu vou finalizar a nossa reflexão de hoje com uma leitura do livro Fonte Viva, que é um livro psicografado pelo nosso lindo Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E eu sou muito fã de Emmanuel, tá? Muito fã mesmo. Então, na maioria das vezes, eu sempre pego um texto dele para as palestras, porque ele é um espírito incrível, tá? E o texto que eu vou ler, pessoal, tem como título Destruição e Miséria. Para quem tem o livro Fonte Viva e depois quiser ler com mais calma, é a lição 27, tá? E para quem não conhece o livro Fonte Viva, o que acontece? O Emmanuel, ele pega um trechinho da Bíblia, das passagens bíblicas, escreve esse trechinho e aí ele vai refletir, ele vai escrever um texto da opinião dele, das percepções dele enquanto espírito, sobre aquele trecho. E eu já percebi, não sei porquê, mas já percebi que o Emmanuel é muito fã de Paulo de Tarso. Tá? Muitos textos ele pega de Paulo. E esse trechinho, ele pegou da carta aos Romanos, que está no capítulo 3, versículo 16. O trechinho que está na Bíblia é o seguinte: em seus caminhos há destruição e miséria. Um trecho. E aí o Emmanuel vai dizer o seguinte sobre esse trecho. Quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade, a própria consciência cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. A ociosidade, o problema que a ociosidade nos traz. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A gente sabe que viver com pessoas que passam pela prova da depressão afeta todo mundo que o serve. Viver com uma pessoa que está no abismo da tristeza afeta todos. E é isso que o texto fala.
A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre, que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Olha o tapa na cara que o irmão nos dá. Então que a gente possa não nos distanciarmos do Cristo, não nos distanciarmos da espiritualidade, não nos distanciarmos dos nossos mentores, do estudo da espiritualidade, não nos distanciarmos da caridade. Qualquer coisa que a gente faz em prol do outro é caridade. A gente não precisa distribuir 1 milhão de cestas básicas para praticar a caridade. E praticando a caridade, a gente diminui o egoísmo que existe dentro da gente. A gente diminui o orgulho e a gente aumenta a nossa moralidade. Então que a gente possa sempre estar em sintonia com Jesus, porque é Ele quem está no comando. E tudo que aos nossos olhos é destruição, que a gente não se esqueça, que é renovação, é processo, e está tudo sob o controle de nosso Pai maior. Que Jesus possa abençoar a nossa noite, que a gente possa ter um excelente fim de semana abençoado. Obrigado.